Esse é o nosso trabalho de bases morfofuncionais. O grupo é composto pelo Arthur Barbosa, Fernando Augusto, Gabriel Domingues e Gabriel Vitor, Iago Lopes, Ian, Laura Braz, Roberta e Thalia. O artigo usado como base para a nossa apresentação tem o título Perfil Clínico e Funcional dos Pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne, assistidos na Associação Brasileira de Distrofia Muscular, ABDIM. Ele foi publicado na revista Neurociência, em 2006, e foi um trabalho realizado na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. O artigo tem como tema principal a distrofia muscular de Duchenne, cuja sigla é DMD, uma doença hereditária recessiva que afeta a musculatura do indivíduo. Além disso, essa pesquisa teve o intuito de caracterizar o perfil clínico e funcional da doença, e para isso foram coletados dados de 58 pacientes que estavam em acompanhamento na Associação Brasileira de Distrofia Muscular. Essa pesquisa conseguiu descrever a idade da população, as complicações mais frequentes, o grau de independência das funcionalidades, como também a grande variedade de perfis clínicos. E por essa grande variedade, que a pesquisa chegou à conclusão de que os sintomas variam de pessoa para pessoa, mesmo que elas tenham a mesma idade. Dessa forma, o perfil clínico é considerado heterogêneo. Agora, expondo com mais detalhes a DMD em específico, ela possui algumas características. Por exemplo, a pessoa apresenta um pré-natal sem alterações, ou seja, os exames não conseguem identificar as alterações que estão ocorrendo. Também não tem alteração no parto ou no peso da criança. No entanto, com o passar do tempo, nota-se uma dificuldade desse indivíduo de se locomover. Ao tentar andar, cai frequentemente e tem dificuldade de subir escadas, por exemplo. Além disso, essa criança tende a andar na ponta dos pés, por causa da presença de contraturas e retrações nos tendões, principalmente os tendões de Aquiles. Esse comprometimento da musculatura faz com que o indivíduo adquira uma postura hiperlordótica, que nós conseguimos observar na imagem. Outro sinal importante é o sinal de Gowers. Ele ocorre quando existe comprometimento da musculatura proximal dos membros inferiores, obrigando a criança a escalar o próprio corpo para conseguir ficar de pé. Agora, a respeito dos aspectos genéticos de patologias do sistema muscular. De forma geral, são mudanças nas bases nitrogenadas do material genético do indivíduo que comprometem uma proteína fundamental para a nossa musculatura. E é exatamente esse tipo de alteração que as distrofias musculares causam em nosso organismo. São doenças recessivas ligadas ao cromossomo X e, por esse motivo, os homens são os mais afetados por essa doença. Os indivíduos do sexo masculino precisam apenas receber um alelo recessivo da mãe para apresentar a doença, enquanto que nas mulheres precisa de 2 alelos para se manifestarem as alterações. Sendo assim, classificado como uma doença ligada ao sexo. Olhando para a imagem, nós conseguimos perceber isso. A mulher possui 2 regiões exclusivas do X e o homem só uma. Uma pessoa pode adquirir essa doença de forma hereditária, se a mãe for portadora, por exemplo, ou pode adquiri-la por mutação. Isso ocorre de forma aleatória. Só que, se acontecer um desaparecimento de uma base nitrogenada, uma deleção, ou o aparecimento, uma duplicação, ou seja, qualquer tipo de alteração no DNA, pode ser que essa mudança resulte em uma distrofia muscular. Um exemplo disso é a distrofia muscular de Duchenne. Ela é uma mutação do gene DMD, o responsável por codificar a distrofina, que é uma proteína que confere estabilidade à membrana da nossa musculatura. E um fator que facilita a ocorrência dessas alterações é a extensão do gene DMD, com 79 exons. E por essa grande extensão, mutações por deleção ou duplicação acontecem com maior facilidade. Em relação à origem embrionária, nós temos que relembrar lá no primeiro ciclo, quando estudamos sobre a terceira semana, o qual ocorre 2 eventos, a gastrulação e a neurulação. Na gastrulação, nós temos a formação das camadas germinativas. E o que isso tem a ver com o tecido muscular? Ele é originado a partir do mesoderma, com exceção de 2 músculos. O músculo da íris do olho, que é originado a partir do neuroectoderma, e o músculo do esôfago, que é a partir da transdiferenciação do músculo liso. Nós temos 3 tipos de músculos. O músculo estriado esquelético,
o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Em relação ao desenvolvimento do músculo estriado esquelético, ele é formado a parte do mesoderma somático e a parte ventral dos somitos. O somito ele tem diversas funções e ele é composto por células chamadas miótulos, que são células indiferenciadas, ou seja, de origem mesenquimal. E ela vai se especializar em uma célula chamada mioblasto. Esses mioblastos, eles vão se unir uns aos outros formando os miotúbulos, ou as miofibrilas. Elas são proteínas que vão ser muito importantes para a formação do músculo. Os mioblastos, eles vão se alongando e à medida que o embrião vai crescendo, eles vão tendo aspectos de estrias. Por isso que o músculo ele é chamado de estriado. Como nós podemos ver na figura B, por volta da 7ª e 8ª semana, esses músculos já vão estar bastante desenvolvidos, contribuindo para os movimentos fetais do bebê. E a não formação ou a má formação desses músculos vai gerar anomalias, como, por exemplo, a distrofia muscular de Duchenne. Em relação ao músculo liso, ele é derivado do mesoderma esplânico ao redor do intestino primitivo. Ele possui células mononucleadas e é muito importante saber que os fibroblastos e os mioblastos, eles vão sintetizar fibras reticulares, colágenas e elásticas, contribuindo para a distensão de alguns órgãos, como, por exemplo, o útero. Em relação ao músculo estriado cardíaco, ele já podemos ver por volta já da 4ª semana. Ele é originado a partir do mesoderma esplânico lateral. E é muito importante saber que suas células, elas vão estar bastante unidas, contribuindo porque ele é um músculo de intensa atividade. E isso vai fazer com que essa união forme discos intercalares, que é muito importante para a fixação dessas células no músculo. Então, o processo de contração muscular é o que necessita de maior quantidade de energia. O ATP fornece energia para as funções musculares durante um período de tempo. Na tentativa de manter os níveis de ATP, ocorre a conversão de ADP em ATP por ressuscitação. A fonte mais imediata que pode ser utilizada para a síntese de ATP é a fosfocreatina. A formação de ATP segue a reação de ADP mais fosfocreatina, formando ATP mais creatina, sendo que a enzima envolvida é a creatinoquinase. A concentração de fosfocreatina no músculo relaxado é de aproximadamente 2 vezes o nível final de ATP. A refosforilação da creatina ocorre na membrana mitocondrial. O mecanismo mais eficiente para a síntese de ATP consiste numa série de reações coletivas referidas como metabolismo aeróbico. Essas relações envolvem a glicólise e o ciclo de Krebs. As reações da glicólise ocorrem no citoplasma, enquanto que as reações do ciclo de Krebs ocorrem dentro da mitocôndria. A glicólise é a sequência das reações que envolve as sequências de reações que convertem a glicose em ácido pirúvico, com produção de ATP. Em condições aeróbicas, o ácido pirúvico é completamente oxidado a CO2 e H2O pelo ciclo de Krebs. No caso do suprimento de oxigênio ser insuficiente, o ácido pirúvico é convertido em ácido lático. A glicólise é um meio de obtenção rápido de ATP, sob condições anaeróbicas, tais como que ocorre no caso de estresse. Quando o músculo contrai rapidamente, como durante exercícios físicos ou excessivos, ou de longas durações, o suprimento de oxigênio torna-se insuficiente para a ressíntese de ATP via metabolismo aeróbico. Não havendo oxigênio suficiente, haverá um acúmulo de íons de hidrogênio no músculo. Este hidrogênio será então utilizado na conversão de ácido pirúvico em ácido lático, o que permite que a glicólise se processe rapidamente. As consequências são menor produção de energia e abaixamento do pH devido ao acúmulo de ácido. Este abaixamento do pH irá diminuir a velocidade da glicólise. Sob condições, essas condições ocorre a fadiga, devido à falta de energia e devido ao aumento da acidez, a contração muscular vai ter um déficit, ou então ela não vai acontecer.
Na recuperação muscular da fadiga, o ácido lático é acumulado, transportado via sistema sanguíneo até o fígado, onde é reconvertido em glicose. Esse processo se chama ciclo de Cori. O ATP, então, é novamente produzido até o nível normal pelo processo aeróbico. O tecido muscular, de um modo geral, é responsável por produzir os movimentos do corpo, manter a postura, gerar calor, fornecer proteção, entre várias outras funções. Com base em sua localização e em determinadas características estruturais e funcionais, o tecido muscular é classificado em 3 tipos: esquelético, cardíaco e liso, que serão abordados a seguir a partir de seus aspectos microscópicos e de suas características diferenciais. O tecido muscular esquelético é assim chamado porque a maioria dos músculos esqueléticos tem a sua origem ou a sua inserção nos ossos do esqueleto. Ele, diferentemente do tecido muscular liso, é um tecido muscular estriado, porque apresenta faixas de proteínas claras e escuras alternadas, que são denominadas estriações, visíveis quando este tecido é examinado ao microscópio, como ilustra, por exemplo, essa imagem de um corte longitudinal do tecido muscular esquelético. Na imagem, ainda, é possível visualizar que as fibras musculares são cilíndricas, longas e multinucleadas com os núcleos presentes na periferia. Além disso, o tecido muscular esquelético funciona principalmente de maneira voluntária, uma vez que a sua atividade pode ser controlada conscientemente por células nervosas. Nesta imagem, ao lado direito, que representa uma visão macroscópica do tecido muscular esquelético, é possível visualizar a organização do músculo esquelético e de seus revestimentos de tecido conjuntivo. Em uma análise histológica, a presença do tecido conjuntivo se apresenta organizado em 3 bainhas: o epimísio, que circunda todo o músculo, o perimísio, que divide o músculo em fascículos, e o endomísio, que circunda individualmente cada célula ou fibra muscular. Neste slide estão ilustradas 2 imagens que apresentam os componentes de uma fibra muscular esquelética. Nesta primeira imagem, ao lado esquerdo, a gente consegue visualizar o sarcolema, que é a membrana plasmática da célula muscular, as suas invaginações, que são conhecidas como túbulos transversos, o sarcoplasma, que se encontra dentro do sarcolema e representa o citoplasma da célula muscular, as miofibrilas, que são pequenas estruturas agrupadas dentro de um sarcoplasma, e o retículo sarcoplasmático, que envolve cada miofibrila e é semelhante ao retículo endoplasmático liso nas células não musculares. Nesta segunda imagem, ao lado direito, a gente consegue visualizar os principais componentes de uma miofibrila. A miofibrila é constituída por filamentos finos, que são compostos principalmente pela proteína actina, e por filamentos grossos, que são compostos principalmente pela proteína miosina. Eles se organizam em unidades que se repetem ao longo da miofibrila e que são denominadas de sarcômero. Um sarcômero é separado do outro por regiões estreitas chamadas linhas Z. A organização destas unidades garante um padrão de estriações transversais, como foi explicado, dividido em faixas escuras, representados pelas bandas A, onde filamentos finos e grossos se sobrepõem, e por faixas claras, representadas pelas bandas I, onde existem apenas filamentos finos. Já o tecido muscular cardíaco é assim chamado porque ele está localizado apenas na parede cardíaca. Ele também é estriado, como tecido muscular esquelético, porém sua ação é involuntária, uma vez que a contração e o relaxamento alternado do coração não são controlados conscientemente. As fibras musculares cardíacas possuem um aspecto cilíndrico, são ramificadas e com extremidades irregulares. Além disso, elas apresentam um núcleo central e o citoesqueleto forma estriações transversais no citoplasma, assim como foi explicado no tecido muscular esquelético. Nas extremidades destas células musculares cardíacas, existem os discos intercalares, que foi citado pela Thalia. Estes discos intercalares são junções intercelulares complexas e responsáveis por atuar tanto na adesão quanto na comunicação, o que possibilita uma contração em sincronia.
Nesta imagem de um corte longitudinal do tecido muscular cardíaco, é possível visualizar os discos intercalares, que estão ilustrados por uma linha fina com uma coloração preta. Estes discos intercalares contêm os desmossomos, que são responsáveis por manter as fibras unidas, e as junções comunicantes, que possibilitam que os potenciais de ação musculares sejam conduzidos de uma fibra muscular para as fibras musculares vizinhas. Além disso, é importante destacar ainda que as fibras musculares cardíacas têm o mesmo arranjo de actina e miosina e as mesmas bandas, zonas e discos que as fibras musculares esqueléticas, que o seu retículo sarcoplasmático mostra-se menos desenvolvido do que se comparado com a musculatura estriada esquelética e que, diferentemente do músculo liso, elas apresentam túbulos transversos. O tecido muscular liso, por sua vez, é assim chamado por não apresentar as estriações que foram explicadas no tecido muscular cardíaco e no tecido muscular esquelético. Ele normalmente é ativado de maneira involuntária, como o tecido muscular cardíaco, e é composto por fibras fusiformes com núcleo central e único, como representado, por exemplo, nesta imagem de um corte longitudinal de tecido muscular liso. As fibras musculares lisas também não apresentam túbulos transversos, assim como foi dito, e revelam apenas uma pequena quantidade de retículo sarcoplasmático. Entretanto, elas possuem alguns componentes especiais, como os corpos densos, que apoiam os miofilamentos contráteis, e as cavéolas, que são depressões no sarcolema responsáveis pelo transporte de líquidos e eletrólitos necessários à contração muscular. Por fim, é de extrema importância destacar, através de uma análise histológica, algumas características que um paciente acometido com a distrofia muscular de Duchenne pode vir a manifestar. De um modo geral, a variação de diâmetro, como representado nesta imagem ao lado superior direito, a necrose e a regeneração das fibras musculares, como representado nesta imagem ao lado esquerdo, que se subdivide em 3 imagens, e a fibrose do perimísio e do endomísio, como representado nessas 2 imagens ao lado direito, praticamente definem o diagnóstico de uma distrofia muscular em bases morfológicas. Entretanto, como o conhecimento dessas proteínas da fibra muscular ainda é incompleto, essas características talvez não possam ser utilizadas para classificar os vários tipos de distrofias musculares que hoje são conhecidos. Nos slides anteriores, o Ian ressaltou os aspectos microscópicos dos diferentes tipos de tecido muscular. Agora, eu falarei acerca dos macroscópicos, que compõem o estudo das estruturas observáveis a olho nu. Pensando nisto, é importante ressaltar as classificações introdutórias dos músculos, tais como quanto ao tamanho, a forma, longos, curtos, circulares, ao número de cabeças, ventres e caudas, aos tendões, que subdividem-se em fixos na origem e móveis na inserção, mas quando são laminares, recebem a denominação de aponeuroses, a exemplo aqui da tóraco lombar, adjacente ao músculo latíssimo do dorso, responsável pela estabilização da coluna lombar e agonista da rotação medial do braço. Em relação à musculatura cardíaca, é fato que a DMD também a afeta, pois, como mostra um artigo muito interessante que foca no coração dos portadores desta patologia, as células deste órgão vão morrendo progressivamente e vão sendo substituídas por um tecido fibroso. A musculatura não estriada ou lisa também é afetada pela DMD, ocasionando prejuízos, de acordo com o artigo, na absorção de nutrientes em decorrência disso. Aqui no canto superior direito, vê-se uma imagem de um útero, órgão revestido internamente por essa musculatura. Colocamos ele neste slide para ilustrar um artigo muito atípico de DMD em indivíduo do sexo feminino. A musculatura estriada esquelética é geralmente a mais afetada pela DMD, conforme os artigos tema do nosso trabalho. Primeiro, os gastrocnêmios, por exemplo, que é um músculo com localização posterior à perna e se divide em porção lateral e medial, originando-se nos côndilos lateral e medial do fêmur e inserindo-se na face posterior do calcâneo. Ele possui ação e função muito importantes para a locomoção, uma vez que,
Além de auxiliar na flexão do joelho, realizam, juntamente com o músculo sóleo sinergista e a articulação talocrural, a flexão plantar do tornozelo, perfazendo o plano sagital ao redor do eixo transverso, ou seja, ele é agonista da flexão plantar. Logo, possui como antagonista o músculo tibial anterior, que realiza a dorsiflexão. Em pacientes com DMD, ocorre a pseudohipertrofia das panturrilhas, decorrente do grande esforço a que elas são submetidas para compensar o déficit dos músculos anterolaterais das pernas. Lamentavelmente, a atrofia dos braços também é um fator característico dos portadores de DMD, e um dos músculos principais dessa região é o bíceps braquial. Sua origem ocorre na cabeça longa, no tubérculo supraglenoidal da escápula, e, na cabeça curta, no processo coracoide dela. A inserção dele ocorre na tuberosidade radial do rádio, e uma de suas funções é a flexão de cotovelo, na qual ele é o principal agonista. O sinergista é o braquial, e os antagonistas são o flexor e o extensor unar do carpo. Outro músculo estriado esquelético, que também é afetado pela DMD, é o diafragma. Alguns artigos afirmam que a hipotrofia dele é uma das últimas em relação aos outros músculos, o que é uma vantagem, já que ele é fundamental para a respiração, juntamente com os intercostais. Ele percorre o ângulo subcostal, localiza-se entre o tórax e o abdômen, e sua origem dar-se-á em vários pontos, e sua inserção ocorre aqui, nos centros tendíneos. Um dos complexos musculares mais importantes do corpo é o do manguito rotador, o qual é composto basicamente por 4 músculos: o supraespinhal, que se localiza acima da espinha da escápula, o infraespinhal, que se encontra abaixo dela e é responsável pela rotação lateral do braço, o redondo menor, que está entre a escápula e o húmero e é agonista da rotação lateral do braço, e o subescapular, localizado na face costal da escápula. Uma questão de fundamental importância são os artigos acerca da DMD em cães da raça Golden Retriever. O Ringo, que infelizmente já faleceu, era o cachorro da USP, que possuía a patologia e serviu de norteamento para várias pesquisas, pois, embora ele carregasse o mesmo defeito do gene da distrofina que os humanos, ele não possuíra muitos dos sinais da patologia. Esse fato, que levou os pesquisadores a Harvard, foi muito curioso e levantou questionamentos acerca de uma possível cura que perduram até hoje. Todavia, enquanto a cura ainda não é encontrada, projetos como os da ONG Abdim e iniciativas de inclusão, como a da Turma da Mônica, que inseriu um personagem portador da DMD em sua narrativa, são imprescindíveis não apenas para mostrar iniciativas sociais, como também para fomentar um viés mais humanitário. Vê-se, portanto, que a temática da DMD encaixa perfeitamente, entrelaçando não apenas anatomicamente com o sistema muscular, como também todas as áreas das bases morfofuncionais, suprindo competências em todas as disciplinas. Aqui as referências bibliográficas, muito obrigado.